conteúdo no nosso canal e hoje nós vamos trazer para vocês 4 fundos imobiliários que eles estão de graça no atual momento, mas em breve eles vão estar bem caros. Então você fica de olho para você não perder essa oportunidade. Em primeiro lugar é o PVBI 11, certo? Para quem não conhece, o PVBI ele é considerado um dos melhores fundos de lajes corporativas. Por quê? Devido à sua excelente localização, principalmente na região ali da Avenida Paulista, né? E o centro nervoso ali, principalmente na região da Faria Lima. Ou seja, ele possui escritórios ali e quando esses escritórios são desocupados, imediatamente eles são ocupados. E além disso, são escritórios de excelente qualidade. E no caso de escritórios, a localização conta. E o PVBI, ele possui a melhor localização. Olha o que está acontecendo com ele. Cota R$ 77,32, dividendo de 9,09%. Talvez você diga, poxa, ele está pagando menos do que 10%, mas você tem que se lembrar que ele é o de melhor qualidade, de melhor segurança e de maior retorno dentro do segmento de lajes corporativa. Está com desconto, como nós podemos observar, de 27%. Eu estou há um bom tempo já nessa bolsa de valores, principalmente de fundos imobiliários de lajes corporativas, que é o setor mais antigo que existe. Você encontrar um fundo como PVBI de excelente qualidade, com um desconto de 27%, você vai sentir saudade desse momento. Eu vou mostrar para você. Liquidez 3,64 milhões, caiu 16,22, ou seja, abriu para você, investidor, uma das maiores oportunidades, até porque existe a possibilidade dele voltar muito em breve para a casa de R$ 94,23. Aí você diz, prova para mim. Olha aqui o que aconteceu. No último mês, 1,26%. Nos últimos 3 meses, 14,92%. Mas não é isso que eu quero mostrar para você, não. Quero mostrar para você aqui, para você ter certeza do que eu estou falando. Não é invenção. Ó. Dividendo atual, 9,09 e dividendo nos últimos 5 anos, 9,3, ou seja, a cota dele segue subindo, como nós podemos observar aqui no gráfico. Podemos observar no gráfico, tinha chegado aqui ao seu menor patamar, R$ 67,28, e ele segue em rota de subida e com grande possibilidade de voltar para o patamar anterior, certo? Taxa de administração 1%, mais de 159 mil cotistas. Olha o nível do valor patrimonial, R$ 104,85, mais de 27 milhões de cotas, patrimônio de 2,84 bilhões. E quando nós descemos aqui embaixo, certo? Para ver principalmente a localização, então ele tem 7 edifícios. FL 4.440, Vila Olímpia Corporate, Parque Tower, União Faria Lima, Deuan, Vera Cruz e Cidade Jardim. Por que você precisa ficar atento? Porque geralmente os outros fundos de lajes corporativas ele tem escritório. O PVBI possui um edifício inteiro. Dentro dessa mesma linha, apresento o próximo fundo imobiliário que está fora do radar da maioria dos investidores, Fatiene, na casa de R$ 75,77, dividendo estratosférico de 13,29,
um desconto de 23%, sua liquidez se aproximando de 1 milhão e uma queda de 9,07. Por quê? Porque ele já vem andando de lado e assim que a Selic começar a cair, ele vai voltar a subir, né? Tanto que no último mês subiu 1,96 e nos últimos 3 meses 2,23. Mas não é isso que eu quero mostrar. Quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Certo? Mostrar para vocês o que? Isso daqui, ó. A quantidade de edifícios e de escritórios que ele possui. 45, todos localizados em São Paulo. Aí me diga qual é o fundo imobiliário que tem essa quantidade de escritório espalhado por 45 edifícios diferentes, sendo que boa parte desses edifícios são todos dele, ou seja, e além disso, ele continua entregando dividendo acima de 13%. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Ó. Olha a vacância dele, que é para você ficar de queixo caído, de 12,21%, valor patrimonial R$ 98,38, dividendo 80 centavos e a parte mais importante, ainda não está no radar da galera, ou seja, está fora do radar, dando oportunidade para quem entrar, porque quando a galera do segmento de lajes corporativas descobrir, eles vão querer vir para cá, certo? O próximo fundo é o BTHF 11. Esse fundo eu gosto muito dele, porque ele custa R$ 7,89 e tem uma coisa que assusta quem entra nele, que é um dividendo nos últimos 12 meses de 6,09%, desconto de 21%, liquidez de 6,64 milhões e variação de 1,3. Então, muita gente olha para um dividendo desse de 6%, essa porcaria não presta, pagando 6%, quem é que vai querer? Mas é justamente isso que é bom, porque afasta essas pessoas, porque a maioria não desce aqui, ó, para ver o quê? Que ele saiu da casa de R$ 6,37 e subiu para a casa de R$ 7,89. Ou seja, subiu parecendo o CDI. Por quê? Porque quando você desce aqui, ó, subiu 4% no último mês, nos últimos 3 meses 23,86% e no último ano zero. Por que zero? Porque ele é um fundo recente. Então, aquele 6% está lá, não é porque ele está pagando 6%, é porque ele começou a pagar agora. Ou seja, quanto é que ele vem pagando? 9 centavos. Ou seja, qual é o valor que ele deveria estar aqui? R$ 9,00. Então, ele vai pagar entre 12% e 13% quando completar 12 meses. Então, muita gente já está comprando já e, por outro lado, muita gente está correndo porque olha o dividendo de 6%. Mas o dividendo de 6% porque ele pagou somente 6 vezes. Daqui a 12 meses, quando ele tiver pagado 12 vezes, o dividendo dele vai estar entre 12% e 13%. E isso vai fazer com que a cota dele volte para a casa dos R$ 9,00, ou seja fixada na casa de R$ 9,00. Então você vai ganhar no dividendo e você vai ganhar na subida da cota, né? Número de cotista 340 mil, valor patrimonial R$ 9,89, tem mais de 205 milhões de cotas, valor patrimonial de 2 bilhões e o seu último rendimento na casa de 9 centavos. Então fica de olho nessa oportunidade. Por último, é o CPSH 11. Né? Eu tenho ouvido muitas críticas porque eu gravei conteúdo sobre o CPSH, só que eu preciso chamar a atenção de vocês.
a cotação R$ 9,09. Olha o dividendo para um fundo de shopping, 13,37%. Pergunto para vocês, qual é o fundo de shopping que vocês conseguem comprar por menos de R$ 10, bom, diversificado e pagando 13,37%? Porque um que eu conheço, ele está concentrado em Santa Catarina, e o outro, que é o BBG, ele só tem um único shopping. Aqui não. Desconto de 24%, liquidez de 1,66 milhões, a queda de 2,57, ele já vem revertendo, como vocês podem olhar, ele já vem subindo. Olha aqui, ó, no último mês 2,13, nos últimos 3 meses 6,69 só na cota, certo? Número de cotista ainda é pequeno, ou seja, a maioria dos youtubers ainda não produz conteúdo sobre ele, então é muito bom para você entrar na frente. Então 18.310 cotistas, 79 milhões de conta, se aproximando já de 1 bilhão de patrimônio, valor patrimonial R$ 11,87. Quanto é que está aqui? R$ 9,09. E o último rendimento na casa de 10 centavos. Qual fundo de base 10 que está pagando R$ 10 de provento, que tem uma cota de R$ 9? Me diga aí, me apresente aí, de tijolo, com 4,5% de vacância. Me diga aí que fundo é esse que está fazendo isso. Ao descermos aqui embaixo, ó, a gente consegue ver a quantidade de shoppings que ele já começa a ser exposto. Ó. 6 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, sendo que ele tem o que? Iguatemi, e ele tem shopping Cidade Jardim, ou seja, ele não comprou qualquer tipo de shopping. Shopping Iguatemi Fortaleza e shopping Cidade Jardim, ou seja, exposição a excelente shopping, certo? Então fica de olho, esses fundos estão de graças, eles vão subir, vão voltar para o valor dele ideal e você vai se arrepender de não ter estudado e analisado, quem sabe botar um deles na sua carteira. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do canal,